Esse aqui é o método de Newton. A ideia do método de Newton, ela vai se valer exatamente igual o método da corda, como nós aprendemos de isolamento de raízes, tá? Quer dizer, vai ter que ter, vale sempre aquela ideia, o produto das duas imagens no intervalo tem que ser produto negativo. Só que, igual o método, semelhante ao método da corda, você vai manter um fixo e o outro móvel, tá? Só que a nossa tomada de decisão, ela vai se valer exatamente com base na primeira e na segunda derivada. No método das cordas, era a função e a segunda derivada. Lembrando que a primeira derivada traz informação de crescimento e decrescimento, e a segunda derivada traz informação de concavidade, se é côncava para cima, côncava para baixo. Agora, olhem bem o que o método faz. O método de Newton, ele faz o seguinte, eu tenho uma curva, nesse ponto eu passo uma tangente, essa tangente eu encontro a interseção, eu venho bem aqui e corto o meu arco, passo uma nova tangente, essa tangente intercepta aqui o eixo do X, nesse ponto eu venho e encontro a minha aproximação. Então, observe com clareza aqui que eu passei, eu vou voltar ao processo, que eu acho um processo muito bonito, um negócio maravilhoso. Ele passa uma tangente, tá? Nessa tangente, eu tenho esse ponto da interseção da tangente com o eixo. Vim aqui, eu corto o ar, passo uma nova tangente nesse ponto. Vim aqui, eu tenho a interseção da tangente com o eixo horizontal. Com isso, o que eu fiz? Eu vou aproximar a interseção da tangente com o eixo. Na corda, eu fiz a interseção da corda com o eixo. Aqui não, eu vou pegar a interseção dessa tangente com o eixo X. Defino um outro ponto aqui da curva, passo uma nova tangente, encontro a interseção. Com isso, esse ponto ficou fixo, e esse ponto aqui, olha, eu quero que isso aqui é a solução, é a raiz. Esse ponto B, ele vai se deslocando em direção a quem? A raiz. Então, eu vou sempre usar por fora da curva, gente. Coisa maravilhosa, né? Deu para entender a ideia? Então, eu me aproximo pela interseção das tangentes com o eixo X. É uma ideia muito bacana que Newton teve, tá? Diga. Não, a tangente dessa curva, ela tangenciou esse ponto. Essa tangente toca o eixo X aqui. Esse é o meu ponto. Eu tenho que subir aqui e encontrar esse ponto nesse. Gente, a tangente à curva. Então, nós estamos achando a tangente à curva. Tá legal? Os pontos vermelhos. Então, o B, que é aquele ponto da extremidade, vai se aproximar, não dá para ver isso aqui, ele vai se, o B, ele vem pulando, pulando, até chegar no E, que é a minha raiz. Então, ele vem pulando até chegar na raiz, ou muito próximo à raiz. Alguma dúvida? Tá, tem um vídeo dentro da sala de aula que demonstra como é que eu faço isso, tá? Eu vou direto pro óbvio, né? O que acontece, provavelmente vocês não devam ter visto. Eu abro a demonstração lá em dos slides e eu tenho um vídeo de demonstração dessa fórmula. Entendeu? Mas como o nosso tempo é curto, eu já vou usar ele aberto, tá? A ideia é uma coisa que provavelmente você já deram equações diferenciais? Cálculo 3. Tá, deveria ter visto, antes de equações diferenciais, deveria ter um tópico chamado séries.
Provavelmente vocês viram série de equações diferenciais? Não viram série. Eu não sei por que ninguém gosta de ensinar isso. Séries. Tem uma série que é muito importante chamada série de Taylor, que é essa bem aqui, a série de Taylor. Então, a série de Taylor, basicamente, ela fala o seguinte: eu posso aproximar um ponto de uma curva, se eu não conhecer, através das n derivadas dessa função. Então, eu posso aproximar com a primeira, com a segunda, com a terceira, com a quarta, com a quinta, com a décima, até o infinito de derivados, já que isso é um processo matemático, é uma coisa infinita. O lance é o seguinte: nós vamos parar na primeira aproximação da série de Taylor. Então, isso aqui é uma série de Taylor e ela se aproxima, eu vou obter o valor a partir da aproximação. Nessa série de Taylor, esse cara aqui, se isso aqui é xn, enxergando o processo de recorrência, porque tudo na vida é um loop, eu vou chamar isso de n mais 1. Então, o próximo ponto, ele sempre depende do ponto anterior. É a vida, né? Para te dar um passo para frente, tu precisa do conhecimento anterior para construir esse novo conhecimento. Constrói um novo conhecimento, dá um passo e aí construir outro conhecimento. Nessa equação, quem é que eu quero saber? Esse cara bem aqui, que eu vou chamar, só trocando o nome, de x. Desculpa, vocês não estão vendo. E ela é dita, ela é infinita, ela vai até, porque eu estou aqui, vai até a derivada n. Mas eu parei na primeira ordem, no derivado de primeira ordem. Então, a equação vai até aqui. Mas é uma série, uma infinidade, tá? O que eu chamei esse cara de x aqui, eu digo que ele é o x n mais 1, o próximo dele. Então, isso vira um anterior. Com isso, eu estou embutindo a ideia do looping, uma coisa que gira. Sempre o próximo passo depende do anterior, sempre. Estou ganhando uma ideia do looping. Nessa equação, eu quero exatamente esse x. Quem é esse x? É aquele cara que, quando a. Isso aqui é exatamente a primeira aproximação da série de Taylor, é a equação da tangente. Pode definir a tangente ali pela derivada. E esse cara aqui é o ponto em que a tangente toca o eixo. Bacana? Está na sala, está tudo bonitinho lá na sala. A demonstração comigo. Então, se eu, nessa equação, eu isolar esse cara que está positivo, passa para cá, tá? Ele passa para cá. Esse cara aqui, e qual é a condição disso? Eu quero descobrir isso quando a imagem é zero. Digam, quando é que a imagem é zero? Quando eu estou tocando no eixo. Entendeu? Quando eu toco no eixo, é zero. Porque senão eu não estou no eixo horizontal, entendeu? Então eu quero que isso aqui vai ser zero. Então eu quero descobrir esse x quando a imagem dele é zero, que é exatamente a chamada raiz. Que é quando essa reta, a reta lá, tangente, toca o eixo. E esse cara passa para lá negativo, esse cara que está multiplicando passa dividindo, e esse que está subtraindo passa para lá o quê? Somando. Então, eu vou trabalhar com essa fórmula de recorrência. Tá? Em tese, a demonstração é relativamente simples. O problema é conhecer a série de Taylor, que é de uma matéria anterior. Isso é infinito, essa série. Tá, então bora agora brincar com ele, como nós fizemos da aula passada, tá? Eu já tenho a série de Taylor. O que eu preciso saber agora? É a tomada de decisão. Quem fica parado, tá? Porque eu vou precisar saber quem é o X, o anterior. Ele vai ser o A ou vai ser o B? Qual dos dois lados é o intervalo?
Está aqui o método para saber. Ele vai usar a primeira e a segunda derivada. Entenderam? A primeira e a segunda derivada. Se o sinal da primeira e da segunda derivada forem positivo, quem vai andar é o lado direito. Tá? É só olhar aqui, segunda derivada forem oposto, mas a segunda derivada é positiva, é com cavidade para cima. Porém, a segunda derivada negativa está decrescendo, então é o lado esquerdo. Então, essa análise, o cara pode tomar uma decisão olhando para o gráfico. Com cavidade para baixo, segunda derivada negativa. Se a segunda derivada, se as duas tiverem o mesmo sinal, quem vai andar é o B. Tá? Se as duas, se a segunda derivada for negativa, com cavidade para baixo, mas a primeira derivada é positiva, então é o A. Tu tem as condições. Então, o que é que significa? Num dado ponto, tu vais ter que calcular a primeira e a segunda derivada, tá legal? Então, bora pegar uma questão e vamos brincar com essa questão. Eu vou resolver essa questão bem aqui, tá? Essa questão aqui é x ao quadrado menos 5x no intervalo aí de Newton, tá? A primeira coisa que eu tenho que fazer é descobrir quanto vale a primeira. Vamos pegar alguém do intervalo. Vamos pegar o número 2. Quanto é a primeira e a segunda derivada no número 2? Então, a primeira derivada, como é a primeira derivada? Está aqui, ó. Primeira derivada. Ah, tá. Tem que tirar esse cara daqui. Bom, tá. Primeira derivada. Como é que a gente calcula a primeira derivada? Eu pego o seguinte, eu pego um x que eu quero. Qual é o número que nós escolhemos como x? Na nossa questão, 2, não foi o 2? Pego o x e pego um d de x, uma perturbação do ponto. Eu vou pegar 0,001, uma perturbação bem pequena. Então o erro vai estar lá na terceira casa. Tá. Se eu escolher o x, eu vou perturbar o x. Como é que a gente perturba o x? Eu pego o x mais a perturbação que eu dei. Tá. Vai ficar 2,001. Alguma dúvida até aí? Então eu peguei o x mais a perturbação. Tá. O que eu vou fazer? Eu vou trabalhar com essa função. Então eu vou pegar o 2 e vou jogar aqui dentro. Vai ficar 2 ao quadrado, 4. Menos 5, menos 1. Vou pegar esse cidadão, 2,001, e vou jogar aqui dentro. Vou elevar ao quadrado, o resultado vou subtrair de 5, deu menos 0,996. Está tudo tranquilo até aí? Então, a única coisa que eu fiz foi isso, ó. Pegar esse valor, tá? Elevar ao quadrado e depois subtrair de 5. Botei dentro da função. Então, eu calculei a função das duas. O que é a derivada? É a função posterior, tá? O g, menos a anterior, ó. É a função posterior, menos a anterior, dividido por quem? Pela perturbação que eu dei. Então, o valor da derivada é aproximadamente quanto? Se o erro está na terceira casa, eu vou considerar só duas, é aproximadamente 4. Tá? E aí, nós vamos calcular a segunda derivada. Isso é para calcular, porque eu separei a primeira derivada.
Porque a gente vai precisar da primeira derivada e eu não me lembro daquelas formas derivadas. Você tem que ver que eu estou com uma certa idade, eu esqueço, né? Então a gente vai ter que aprender a fazer derivada numérica. Então você pode fazer um Excel. Então a primeira derivada no ponto 2 é mais ou menos 4. Para mais, como eu estou perturbando, vamos aumentar aqui o erro. Vamos botar mais uma. Pronto. É mais ou menos 4, né? 3,9999 é aproximadamente 4. 4,0001 é aproximadamente 4, né? E a segunda derivada, como é a segunda derivada? Eu vou pegar quem? Essa derivada, nós fizemos em coisa, menos essa derivada, isso aqui vai ser quem? Essa derivada menos essa derivada, tu tem que perturbar para frente e para trás a derivada, né? Tu pegou o valor de x, perturbou para frente, para trás, e aí tu calculou, meteu esse valor na função, calculou esse da cara aqui, tu meteu esse cara dentro da função, calculou esse cara aqui, tu meteu esse cara aqui na função, calculou esse cara aqui, tu meteu esse cara aqui na função e calculou esse cara aqui. Tudo bem? Como é que você calculou essa derivada? Pegou o quê? Essa função menos essa dividido pela perturbação. Como é que você calculou essa derivada? Essa função menos a anterior dividido pela perturbação. Como é que você calculou a segunda derivada? É essa derivada menos a anterior dividido pela perturbação, entendeu? Então é a variação pela perturbação. Então o que é que acontece? Tu tens uma segunda derivada positiva. Aí você vem aqui, pelo amor de Deus. Esse é segunda derivada positiva? Não, porque a concavidade é para baixo, segunda derivada negativa. A segunda derivada é positiva, a concavidade para cima. Qual dos dois casos eu estou trabalhando aqui? Qual dos dois casos? Qual dos dois casos? Esse ou esse? Eu vou ter que olhar para a primeira derivada. Qual é o valor da primeira derivada aqui? A primeira derivada é negativa. Primeira derivada é negativa. Então, se a primeira derivada é negativa, quem vai se movimentar é esse criatura, é o A. Então, o A, o nosso intervalo aqui, né, o nosso intervalo é de 1 a 3. É de 1, intervalo aqui é de 1 a 3. Então, quem é o X? É o 1 ou o 3? Quem vai se movimentar? É o 1. Entendeu? A primeira coisa que você vai ter que calcular é o valor da função 1. Aí, quem é a função 1? Você vai jogar o 1 aqui dentro. 1 ao quadrado, 1 menos 5 dá quanto? Menos 4. Então, esse cara aqui é quanto? Menos 4. E vai ter que calcular quem? A derivada no ponto 1. Quanto é a derivada no ponto 1? Eu não me lembro. Aí você vem aqui, cadê a da derivada? E coloca bem aqui o 1 na derivada. Ponto. Quanto é a derivada? 2. Então, você vem aqui, o valor da derivada, você nem precisou da fórmula, viu? A derivada é 2. Você usou. Você pode fazer no Excel, o que é que você fez? Pegou o 1, somou com a perturbação que foi 0,001, jogou esse número na função, você jogou esse número aqui dentro dessa função e deu menos 4. Você jogou esse número na função, deu esse valor. Como é que eu vou calcular essa derivada? Peguei esse menos esse e dividi o resultado pela perturbação e deu 2. Tá. Então, nós chegamos aqui exatamente
no valor aqui que a gente tem aqui, que a gente está querendo. 2. Muito bem, não tem erro na primeira linha. Então, a gente vai agora para a segunda linha. Tá? Então, eu já sei que a segunda derivada aqui deu 2. Tá. Quem é o x da próxima linha? Como é que eu vou calcular esse aqui na próxima linha, numa linha a mais, na linha 2? Como é que eu vou calcular isso na linha 2? Que é esse cara bem aqui, olha. Como é que eu vou calcular esse cara na linha 2? Eu tenho a informação da linha 1. Então, eu vou pegar essa informação da linha 1, vou pegar essa informação na linha 1 e essa informação na linha 1, tá? Então, esse rapazinho aqui, que eu vou botar em vermelho, ele está na linha 2, tá? Quanto vale o x na linha 1? Então, esse cara bem aqui, deu para entender porque é 1? Quanto está o f de x? Ó, o f de x na linha 1, o f de x na linha 1, na linha anterior, desculpa. Esse aqui é a linha 1, é porque a primeira linha ali não é 1, é 0, tá? Então, isso aqui é 1, isso aqui é 0. Mania de ler 1. Na linha anterior, que é o x na linha anterior, que é esse cara, quanto é que ele vale? Ele vale menos 4. Então, esse cara aqui da x da linha anterior é menos 4. Quanto é o valor da derivada da linha anterior? 2. Então, a derivada aqui vale 2. Quanto é o resultado dessa conta? Menos com menos, mais 4 dividido por 2, mais 1, 3. Então, o próximo número é quem? 3. Deu para entender a brincadeira? Então, nós calculamos. O que é que nós vamos fazer aqui? Aqui eu já posso calcular o erro. Quanto é o erro? É esse valor menos o anterior em módulo. Quanto é 3 menos 2? 3 menos 1. Em módulo dá 2. Então, é necessário que eu preencha essa linha, né? Para poder ir para a próxima informação. Porque 2 é muito maior do que a minha tolerância, que é 1 ponto. Até aí, alguma dúvida, algum erro aí? É até mais fácil do que que a corda, né? A equação é mais simples, eu acho até mais simples, só que envolve derivada. Então, o que é que eu tenho? Dado o x, eu só preciso calcular quem? O valor da função. Então, onde está o x vai valer quanto? 3, tá certo? 3 ao quadrado, 9 menos 5, 4. Então, essa função vale quanto? 4. Quanto vale a derivada? Você já armou a derivada. A derivada em que ponto? No ponto 3. Então, você vem lá na sua derivada e aí pega esse programinha aqui que é para calcular a derivada e coloca aqui que 3. Quanto é que deu a sua derivada? 6. Então, essa derivada aqui, a primeira derivada, a não ser que eu tenha errado, vai valer quanto? 6. Alguma dúvida?
Então, eu vou ter que calcular, já que eu tenho a informação do x, da função e da derivada, eu posso calcular esse rapazinho aqui. Esse aqui vai ficar em preto, né, que eu já calculei. E aí você vai calcular esse rapazinho aqui em vermelho. Ele está em que linha? Na linha 2. Para calcular ele, a informação vem de que linha? De uma linha anterior, da linha 1. Está todo mundo prestando atenção, isso eu gosto. Depois pergunta, da linha 1. Então, bora lá. E já eu vou parar de dar as informações, vocês que vão me dar. Quem é o valor que eu vou calcular? Ele está em que linha? 2. Quanto é o x na linha 1? 3. Quanto é o f de x2? O f de x1? Quanto é esse valor bem aqui, olha? F de x1, quanto é que ele vale? Hein? 4. Quanto é a derivada de x1? É quanto? Como é que dá esse valor aqui? Como é que aí a gente vai ter que usar a calculadora, né? Como é que a gente pode digitar isso aí na calculadora? Se você quiser isso aqui na calculadora, é a mesma coisa que parênteses, né? Só para. Você pode assim abrir parênteses. Não. É 3 menos, abre parênteses, 4 dividido por 6, fecha parênteses. Se você apertar isso assim na calculadora, 3, parênteses, 4 dividido por 6. Se você fizer isso, tchau e bênção, já sai o resultado. Deu quanto? Deu 2,33. Muito bem. Então, o que acontece? O próximo valor aqui é 2,33. Não, não, aqui tá bom, a gente vai usar 4 casas decimais, só tem duas. Só depois do 30, depois do 33 tem algum outro número? 33. Pronto. O próximo é 3. Se for 0, 1, 2, 3 e 4, não altera. Se for 5, 6, 7, 8, 9, seria 3, 3, 3, 4. Cada corte, tá? Então, só nos cabe aqui levar. Quanto é o erro? Aí a gente tem que calcular o erro. Como é que a gente vai calcular o erro? A gente vai pegar esse valor, vem aqui, né? Menos o anterior. Quem é o anterior? O anterior é esse cara aqui, que é 3. Então, o erro deu quanto? 0,3333, não é isso? Só que o erro aqui é em módulo, então você descarta o zero, não é isso? É 0,7. Isso, só estava verificando, porque aqui é 2 e aqui é 3. Então é 6667. Nós já descemos de um erro de 2 para 6, né? Então cabe aqui a gente calcular, esse aqui é o valor positivo, né? E aí a gente vai calcular o próximo. Então bora lá. Então cabe
não para o processo, a gente vai ter que ir para o próximo. O próximo, que é esse rapaz aqui, olha, é em preto. Aqui tá. Para isso, a gente vai ter que calcular o valor da função. O valor da função aqui, só para a gente poder calcular o valor da função, a gente vai jogar o valor da função bem aqui, no lugar do x, vai elevar ao quadrado, menos 5. E aí encontra o valor da função de quanto? O valor da função com 4 casas decimais. 0,4442. 3. Pronto. E quanto vale a derivada? Você vai pegar esse número bem aqui, você já calculou lá, né? Então, você vem aqui, a derivada, quanto é? É 2,333. Você pega 2,333 e quanto deu a derivada? 4,6676. Então, a derivada é 4,6676. Bacana. Com base nessas informações, eu posso calcular exatamente o x na linha que linha? Na linha 3. Então, para me calcular o x na linha 3, eu vou precisar da informação da linha anterior, que é a linha que linha? A linha 2, a linha 2 e a linha 2. Não tenho que errar um negócio desse. Então, quem é o x na linha 3? Quem é o x na linha 2? Está aqui 2, está aqui o x na linha 2. É 2,3333. Quem é a função na linha 2? Ela é quanto? 0,4443. Quem é a derivada na linha 2? Está aqui a derivada na linha 2. A gente vem aqui, a derivada na linha 2 é quanto? 4,6676. Aí você faz essa continha, dá quanto? Aí coloca 2,333 menos a parêntese, coloca a divisão, fecha a parêntese e aperta no Enter. Manda bala lá. Dois vírgula 23, 80 ou 81? Não. 81, porque o próximo número é quanto? Beleza, pelo arredondamento. Qual é o erro? Se eu tenho esse e o anterior, já posso calcular o erro. Quanto é? Esse aqui é negativo, é positivo. Esse cara é positivo aqui, né? Tá, então quanto é esse menos esse em módulo? Não, é menos. É esse menos. 0,052. Olha para onde já caiu a criança, né? Olha que eu estou ficando maravilhado. Claro que cada vez que você fica com uma matemática mais sofisticada, a tendência é o cálculo ficar mais rápido. Então, matemática e sofisticada, economia de quê? Economia de memória, processamento, entendeu? Essas coisas aí. Então, eu preciso que vocês calculem
Tirando esse cara aqui, né? Esse cara vinha aqui. Ah, estou com uma situação aqui, mas vamos lá. Daqui a pouco eu já dou uma olhada. Eu preciso que você pegue esse valor, descubra aqui o valor da função, dá quanto? Dá quanto essa função? Ela é positiva, né? Deu quanto? Observa que a imagem vai se aproximando de zero, que é o zero da função. 0,009,1. Quem é a derivada? A derivada, você vai pegar esse valor aqui e vai simplesmente aqui, né, na nossa brincadeira para calcular a derivada, que nós fizemos no Excel, você vai colocar o valor lá. Que dá, eu não copiei lá, deu quanto? É 2381, né? 2,2381. E a derivada é 4,4772. A vírgula é 4,4772. Então, passa para cá. A derivada vem aqui. 4,4772. Que coisa maravilhosa. Então, a gente já pode, com base nessas informações, calcular esse elemento bem aqui. Quanto ele é? Ele é o x na linha 4. O x na linha 4 vai depender do x na linha 3. Eu vou aqui trabalhar com essa criança. Esse método, apesar da fórmula ser um pouco mais complicada de obter, ele é uma. E vocês perceberam que nem eu preciso saber derivada, né? Vocês que estudaram bastante derivada, eu consegui fazer derivada sem nenhuma fórmula, só usando o conceito. Quanto é o valor de x na linha 3? X na linha 3. Então, vim aqui, vai dar quanto? 2,2381. Quanto é o valor da função? O valor da função está aqui. 0,0091. Quanto é o valor da derivada? Assim não dá, pessoal, não dá. 4,4772. Quanto é que dá esse resultado? Então, o resultado dá 2,61. Beleza. Bora ver o erro, pessoal, o erro aqui. O erro. Quanto é esse menos esse? Hein? Vai ser 0,002. É menor que 0,01. Então, esse cara aqui é a aproximação da minha raiz. Só que nós estamos considerando aqui, para não dizer que eu falei de flores, nós estamos considerando duas casas decimais. Então, aproximadamente, a solução é 2,4. 2,24. Diga. Vai dar muito aproximado desse valor. Não faz mal, tá? Mas que tem na tua cabeça que todos os métodos numéricos não são exatos. Não, tudo bem, mas está claro, não, que é porque o resultado numérico ele não é exato que nem o resultado, ele é uma aproximação. Então, deu para entender aí o método de Newton? Daí tu precisa da primeira, segunda derivada, tu precisa daqueles elementos para tomar decisão. E aí é isso, galera. Tá?